E aqui o verso 22: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, não produz nada. É a palavra que está lá, mas não produz nada, coisa nenhuma. E por que isso acontece? Porque vieram coisas, e eu acho lindo a expressão que ele coloca, espinhos. Espinhos indica coisas, tá, que machucam, coisas que penetram, que furam, que magoam. Mas ao invés de ser assim para algumas pessoas, não são. Elas não percebem que a sua alma, que a sua aliança está sendo corroída, tá? Ela não percebe que o seu compromisso com Deus está sendo furado, o tempo todo furado. Entende o que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Queridos, eu vou aproveitar aqui hoje para falar duas coisas que eu normalmente não falo. Eu não costumo me envolver com questões de igrejas, outras igrejas. Eu não costumo me envolver em questões de líderes. Para mim, cada um presta contas a Deus, não tenho nada com isso. Mas estamos vivenciando uma época perigosíssima. Acredite você se quiser ou não, mas nem essa pandemia foi pelo que as pessoas dizem que foi. Não, aconteceu coisa nenhuma. Tudo tem plano, tudo tem um propósito. E um dos propósitos mais claros para mim, mais claros no campo espiritual, não estou falando de economia, não estou falando de política e nem de saúde, estou falando restritamente do campo espiritual. Um dos propósitos mais claros que Satanás se aproveitou dele, tá, foi afastar as pessoas do templo. Você tem ideia de quantas pessoas estão acomodadas em casa? Não tem a mínima vontade de sair de casa e ir para a igreja. Estão assistindo o culto deitado no seu sofá, assistindo o culto deitado na sua cama, balançando na sua rede, comendo a pipoquinha, tomando um suquinho, uma torradinha de lado de manhã cedo. O culto está bom hoje, aleluia, glória, aleluia, oh maravilha. Assistindo o culto lá da praia, deitadinho, tomando água de coco, assistindo o culto. Eu não estou dizendo que é errado ouvir a palavra, nunca é. Eu não estou dizendo que a pessoa que assiste o culto de casa, ela está fazendo qualquer coisa de errado. Não estou falando disso, estou dizendo da pessoa que decidiu não ir mais para a igreja e ficar assistindo de casa. Você compreende a diferença? Compreende a diferença? Escute, assim que acabar a pandemia, nós vamos continuar transmitindo o culto. Está decidido isso. Vou transmitir os cultos mesmo depois que acabar a pandemia, porque estou alcançando pessoas que não podem sair de casa, pessoas que estão impossibilitadas de sair de suas casas por problemas variados, e outras que estão conhecendo a palavra, não são evangélicos, mas estão assistindo. Eu estou recebendo testemunhos disso, você não sabe. Pessoas que estão ouvindo todos os cultos, todos ouvindo a palavra, e isso é uma ferramenta que eu não posso desprezar. Mas existem aqueles que estão se enquadrando no grupo que hoje é chamado de desigrejados. Como é que é a palavra? Desigrejados. Parece que eu estou brincando? Não estou. Existem pessoas se denominando assim: eu não tenho igreja. Que antes as pessoas diziam: eu não tenho religião. Conheceram a palavra, conheceram Jesus, foram batizados nas águas, Não, religião eu tenho, eu sou cristão, mas eu não vou para igreja nenhuma. Aí eu digo assim, quando eu recebo, quando a coisa chega até mim, eu falo: eu tenho que dar uma pinceladazinha, então segura aí, tá? Não vou tentar convencer ninguém não, mas para os que ouvem a palavra de Deus, eu preciso que você entenda que essa classe de pessoas, são duas classes que eu vou falar aqui: os desigrejados, certo? E os profissionais do altar.
São duas classes, duas, que se enquadram nesses, né, onde a palavra foi semeada, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra e se tornou infrutífera dentro dela. Não serve mais de nada a palavra na vida da pessoa. Preste atenção. Os desigrejados, eles dizem que não precisam de nenhuma instituição. Eles dizem que a igreja existe, sim, a igreja existe, mas é cada um no seu lugar. Que em casa mesmo, eu posso ser cristão, posso servir a Jesus, não precisa de instituição nenhuma. Vamos para a Bíblia. Tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, não para eles, porque eu não lido com quem tem ideia fixa, mas para quem está ouvindo deles e está deixando a dúvida entrar no coração, para esses eu vou falar. Tudo bem? Amém? Primeira coisa que eu quero falar: igreja, ou eclésia, ou o termo correto grego, eclesia, significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Além da versão clássica grega, onde os cidadãos gregos se reuniam para discutir coisas para o bem da cidade, da polis. Muitas vezes em praça pública, na ágora, né? Em anfiteatros, em vários locais eles se reuniam, mas tirando a expressão clássica grega e a etimologia natural dessa palavra para o grego, no sentido de pessoas que se reúnem para o bem da cidade, discutir a cidade, discutir, né, as autoridades, constituir ou destituir autoridades. Quando Jesus Cristo, ele usa essa expressão, ele está falando de ajuntamento de pessoas com dois propósitos. O primeiro é formar o corpo de Cristo. Esse é um momento de uma alusão espiritual. Alguns dizem o corpo místico de Cristo. Eu não gosto muito dessa expressão, que dá ideia de uma coisa fantasiosa, né? Mas eu falo do corpo espiritual de Cristo, que somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, sendo Ele próprio a cabeça. O segundo propósito, para que os cristãos se reunissem para exortar uns aos outros, para ensinar uns aos outros e para prestarem culto e adoração a Deus. Além dessa, uma consequência desse ajuntamento, chamados para fora, que é uma expressão também usada para a igreja, significa trazer mais para dentro. Fomos chamados para ir para fora, para trazer mais para dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, a igreja, em primeiro lugar, foi fundada por Cristo. Ele disse: sobre esta pedra, ou sobre essa rocha, edificarei o quê? A minha igreja. Negue isso quem quiser, mas ele disse. Ele não deixou os discípulos soltos, cada um fazendo o que quiser, da forma que pensasse, a hora que quisesse. Ele disse: minha igreja. Ele veio com propósito de salvação. E enquanto isso, por 3 anos a 3 anos e meio, ele preparou discípulos para que divulgassem a sua palavra e ampliassem a sua igreja. Eles negam isso, mas vamos ver. Não dá tempo de ler, viu, irmãos? Eu vou citar, porque senão é 3 horas de culto, não dá tempo, tá? Em Mateus 16, 18, Jesus disse: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas em Atos, no capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, anote para depois você ler. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento impetuoso, tá? E encheu toda aquela casa.
Espera aí, se não precisa de prédio, não precisa de instituição, por que eles não estavam debaixo da mangueira? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, diz a Bíblia, todos reunidos no mesmo lugar, estavam assentados, diz esse texto, estavam orando, estavam louvando a Deus. E quando veio então o Pentecostes, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, diz a Bíblia que aquele vento impetuoso, que era o Espírito Santo, encheu toda a casa. Eles podem negar isso quanto quiser, mas eles estavam reunidos em um prédio, aqui na Bíblia Sagrada. Se isso não fosse bastante, a igreja, ela era reunida em casas. Eu vou citar alguns textos que provam isso e você anota para ler depois. Em Filemon, capítulo 1, verso 2. Em Colossenses, capítulo 4, verso 15. Em Romanos, capítulo 16, verso 5. Em todos esses textos, Paulo escreve e manda cartas e saudações para pessoas, e ele diz: e para a igreja que está em sua casa, ou para a igreja que se reúne em sua casa. Então Paulo faz claramente uma distinção: igreja, sim, corpo de Cristo, mas que se reúne em um lugar, em uma casa, não estavam dispersos. Amém? Queria mostrar também, queridos, que mesmo a igreja se reunindo em casas, e eu não estou falando de koinonia, de comunhão, aquele primeiro projeto onde eles iam de casa em casa partir o pão, aquele foi o primeiro momento, mas chegou um tempo que não dava mais, porque o evangelho precisou ser expandido por toda a Ásia Menor, e agora em nações distintas haviam igrejas sendo constituídas e formadas. Mas agora Paulo faz uma separação entre igreja como casa de Deus e a casa individual das pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 22 até o 34, Paulo dá uma dura na igreja, reclamando dos irmãos, dizendo: vocês não têm casa não para comer, vocês não têm casa não. É como quem diz: falta de educação, falta de reverência. Paulo diz: comam em casa. Agora na Santa Ceia é para esperar uns pelos outros. Ele faz distinção da casa da pessoa para o momento de culto de templo. Amém? Também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, novamente Paulo faz uma distinção clara entre o que é casa da pessoa e o que é casa de Deus. Mas peraí, a igreja não se reunia na casa do povo, mas na hora que começava o culto era a casa de Deus, e tinha que ter reverência, e as pessoas que vinham para a igreja tinham que respeitar aquele lugar como momento sagrado, casa de Deus. Diga graças a Deus. E eu nem vou perder tempo para falar da instituição de bispos, de diáconos, de presbíteros. Ora, se cada um serve em casa mesmo, para que bispo? Para que presbítero? A própria palavra diácono, que é o auxiliar da mesa, não tinha sentido de ser. Não tinha sentido nenhum de ser, se a pessoa estava fazendo as coisas em casa sozinho. Você está entendendo, sim ou não? É o mesmo que dizer, essa turma que diz que não precisa haver igreja, são incapazes de entender o propósito de Deus, porque rejeitaram. E eu vou mais, são pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. Cegueira espiritual total. Me entende? Sim? Eles também dizem, estão pregando na internet, recomendo a você que fuja disso. Fuja disso. Eles estão pregando com força isso na internet. Chegou até mim. Eles dizem que não precisa de instituição, a instituição só trabalha. E eu não estou aqui defendendo que as instituições ou igrejas, denominações são perfeitas. Não existe uma perfeita. Uma. Nenhuma delas.
Nenhuma, que você pensar aí, nenhuma instituição cristã evangélica ou católica é perfeita. Nenhuma delas. Por quê? Porque são feitas por pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas não conseguem produzir nada perfeito. Mas a mudança que ocorre através do Espírito Santo, que é perfeito, que leva a pessoa imperfeita a caminhar até a maturidade espiritual. Amém? É Ele que faz e não a igreja. Diga graças a Deus. Eles dizem não precisa ter ofertante nem dizimista. Vamos lá. Primeiro, em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus confirma a obrigatoriedade do dízimo, dizendo: deveis fazer estas coisas. Para mim já basta. Nem vou me aprofundar mais. Para mim é suficiente. Jesus disse: vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais seriam aquelas? Pois é. Sabe não? Mateus 23, 23. Leia que você vai ver. Segundo, questão de ofertas. Você sabia que Jesus recebia ofertas? Sabia que Jesus recebia ofertas? Se ele recebia, é o suficiente. Eu vou pedir para você abrir para ler, por favor, abre e leia. João, Evangelho, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 6. E capítulo 13, verso 29. Evangelho de João, capítulo 12. João 12, 6 e João 13, 29. Esses dois textos falam que Judas carregava a bolsa do dinheiro, das ofertas. E o segundo texto ainda é mais grave, porque diz que ele era ladrão e roubava o que ali lançavam. Quem é que lançava? As pessoas que ofertavam. E Judas tirava, roubava da oferta. Entendeu o que eu estou falando? Pastor, Judas roubava da oferta. Isso quer dizer que a oferta é para ser roubada? Claro que não. É evidente que não. Mas o que eu estou falando, o contexto que eu estou me referindo, não é se Judas roubava ou não roubava, se era certo ou era errado, e é errado, mas estou me referindo especificamente a que Jesus tinha o seu ministério sustentado por ofertas. As pessoas davam ofertas, ele não tinha como se deslocar pelo país, com uma multidão de discípulos, irmãos. Discípulos que largaram tudo, deixaram suas famílias para estar com ele, para passar fome, para morrer no deserto. Não, eles eram sustentados. Jesus sustentava os seus discípulos no ministério. Amém? Mas se isso não for suficiente para o teimoso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 37, é escrachado. Diz que a igreja trazia suas ofertas e lançavam aos pés dos apóstolos. E se isso não fosse suficiente, também é dito que algumas pessoas vendiam heranças. Da herança que recebia, trazia oferta para Deus. E eu nem coloquei aqui, mas vou citar. E diz também, tá? Como o caso de Ananias e Safira, que quem prometia dar tudo e só dava metade, estava enrolado. Pedro disse: você não precisava fazer isso. Ninguém precisa dar tudo que tem. Ninguém. Mas não era para ter prometido. E depois chegar aqui mentindo. As pessoas davam ofertas, irmãos. Tá. Eu nem vou falar de 2 Coríntios capítulo 9. Eu nem vou falar das outras ofertas, está na Bíblia. Eles é que fecham os olhos e ensinam para as pessoas, enganam as pessoas dizendo, né, não precisa mais hoje. Mentira. E por fim, a mensagem está longa, vamos acabar já. Falar um pouquinho sobre os profissionais do altar. Marque na sua Bíblia Romanos, capítulo 16, verso 18. E Filipenses, capítulo 3, verso 18 e 19. Vou repetir para você anotar.
Romanos, capítulo 16, verso 18. E Filipenses, capítulo 3, verso 18 e 19. A Bíblia Sagrada fala dos falsos obreiros que perturbam a sã doutrina, perturbam aquilo que você aprendeu na palavra, que promovem escândalos e divisões. Diz aqui o texto sagrado que o Deus deles é o ventre. Ventre, ou seja, eles só pensam em si. Diz a Escritura Sagrada que a glória deles os perturba, os confundem. Eles crescem ao ponto de se perderem. Diz a Escritura que eles usam palavras suaves e usam lisonjas e só pensam em coisas terrenas. Isso que eu falei, eu juntei os dois textos. O que está falando aqui? Dos profissionais do altar. Sim, muita gente não se converte hoje por causa deles, porque veem as loucuras que fazem, veem que suas pregações, que os seus ensinos só rondam em torno de dinheiro. Eu acabei de dizer que a oferta é bíblico, acabei de dizer que o dízimo é bíblico, mas eu não vou negar para você que existem aproveitadores, prostitutos da fé, que enganam pessoas, que usurpam pessoas. Existem. Enquanto muitos de nós, pregadores, ralamos para conquistar um tecladozinho, um ventiladorzinho, eles têm uma facilidade, irmãos, de enganar as pessoas, e muitos endurecem o coração por causa disso. Eu não estou falando especificamente de igrejas, estou falando de maus obreiros. De maus obreiros. Porque em toda e qualquer denominação cristã existem homens e mulheres de Deus. Eu não seria louco de me levantar contra a igreja nenhuma. Eu não estou e nem permito que ninguém use minhas palavras para falar mal de igreja nenhuma. Não estou falando de igreja, estou falando de pessoas. Está clara a diferença? De pessoas, de maus obreiros. E essas duas classes, aqueles que dizem que vão servir a Jesus sem igreja, e os que se utilizam da igreja para se servirem, esses dois estão perdidos, se não se converterem. Pena que a maioria deles não tem mais espaço para Deus na vida deles. Estão tão corrompidos e corruptos que não conseguem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, eu estou pregando há quase 1 hora. Pregação de doutrina, pregação de ensinamento. O culto vai acabar agora, e eu nem tive tempo de pedir oferta ainda. E se vamos pedir, é só traga a sua oferta. Não tenho tempo de ficar insistindo, de ficar falando. Eu não estou dizendo que quem demora um pouco mais explicando a necessidade da igreja está errado. Não está errado. Mas eu estou falando que nós que dedicamos em dobro tempo para a palavra somos os mais desprezados, porque não colocamos como é que chama? Babados na palavra. Não colocamos bordados na palavra. Não tem nenhum frufru. Ela é assim, engula aí e tome água. Se engasgar, dá uma tossidazinha que desce. Nós que pregamos assim temos sido como João Batista, rasgando o terreno para a vinda do Rei, porque Ele está vindo, Ele está voltando. Entenda isso, Jesus está voltando. E se você não se converter, se você não mudar de vida, tudo que você fez vai ficar perdido. Você que já aceitou Jesus e endureceu o seu coração, você que tem deixado a Cristo, abandonado a Cristo, dá tempo de você voltar. Nós tínhamos quase 30 pessoas, só estou vendo 2 agora, porque não querem ouvir, porque não é gostoso para algumas pessoas ouvir, mas que seja para nós
Amém? Que possamos orar e ser como essa é a última classe aqui. Vamos ler agora. Disse Jesus no verso 23, né? Falando ainda de Mateus 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o coração aberto, é o que ouve e o quê? E compreende. Compreende com o quê? Compreende com o quê? Com o coração, né? E dá fruto. E um fruto produz o quê? 100. E o outro? 60. E o outro? 30. Ele está falando, olha, negócio vai mundo afora. O negócio vai crescendo, por quê? Porque a pessoa abriu o coração. Não se engane, querido, não se engane, meu amado, meu irmão. Seu trabalho é apenas uma porta aberta para você ter recursos para viver nessa terra, não é sua vida. Não se engane, sua escola, sua faculdade não é sua vida, é apenas um grau a mais para você ter um trabalho, uma porta de emprego, para ter recurso para a sua vida. Note que tudo gira em ter recurso para a sua vida, mas a sua vida, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. A sua vida tem que estar enraizada nas coisas de Deus, porque senão você vai viver na igreja, ouvir palavra, e no dia que a trombeta soar, você vai ter a triste notícia que a igreja foi levada dessa terra e você não foi. Ou eu não quero isso para você. Estávamos ontem, eu e a pastora, resolvendo um negócio lá no shopping. Aí a gente passou. Cadê o negócio? Me empresta esse negócio aí. Essa pistolinha de vocês aí. Bem rapidinho, para dar tempo de eu encerrar aqui. Vem. Traz aqui para mim. Traz e vem cá também, para servir de exemplo. Eu estava pensando na outra. Vem primeiro, tá? Ó, lá na porta do shopping. Ó, viu? Ouviu? Vê de novo. Aí a pastora falou para mim: ai, amor, fiquei todo arrepiado agora. O que foi? Lembrei da palavra de Deus. Falei, então revela aí que eu quero também saber, né? A revelação é sempre bom. Ela falou assim: ei, quando tiver na grande tribulação, eu acho que vai ser desse jeito, né? Eu digo, desse jeito. Só entra quando o negócio permitir. Marca da besta. Marca da besta. Tá? Não estou dizendo que o termômetro é a marca da besta, entendeu, né? Estou falando de escanear. Tá? Vai chegar esse dia. Muitos riem, muitos não estão nem aí, nem se importa com isso agora. Mas a palavra de Deus nunca mentiu e nunca caiu por terra. Tudo que Jesus disse sempre aconteceu, sempre se cumpriu e vai se cumprir. Que a palavra de Deus seja semeada em boa terra no seu coração e que você viva ela. Sai daqui com isso. Sai daqui com isso. Não deixe ninguém te enganar, ninguém colocar dúvida no seu coração. Não deixe ninguém tirar as suas raízes de onde Deus te fincou. Permanece firme. Cresce mais ainda. Lembra, eu estou sobre a rocha, não é suficiente, eu preciso cavar na rocha. Eu quero ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, para estar cada vez mais firme, porque quando vierem as tribulações, quando vierem os problemas, as decepções, isso não vai ter o poder de derrubar o que Deus construiu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um recado especial para o pessoal aqui da mensagem. Querido, você que assiste as nossas mensagens, eu peço para que compartilhe, com outras pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos um propósito forte. Há uma visão de Deus para esse canal. Nós vamos alcançar o mundo, eu creio. O Senhor me prometeu e eu não duvido das promessas do meu Deus. Ele me avisou que seria difícil, Ele me avisou que seria uma batalha, mas eu creio, porque tudo que Ele falou para mim até hoje se cumpriu. Então seja você também um canal de bênção. Divulgue a palavra de Deus, se inscreva aí, ative esse sininho para você ser avisado, notificado das mensagens que nós vamos colocando daí à frente, e será uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês também, na graça e na paz de Cristo.